Graças e paz, abençoados. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, abençoados. Tem uma palavra para nós, abençoados. Tem uma palavra para nós. Em 2 Coríntios 5, verso 16. Bíblia, papel e caneta, porque daqui vai sair o apostolado abençoado. 2 Coríntios 5, verso 16, disse o apóstolo Paulo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Enfim, este versículo nos diz que nós já não podemos conhecer Jesus segundo a sua carne, ou seja, vivo ainda, não é? Hoje conhecemos como o Espírito Santo. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando lemos esse versículo para os filhos de Deus, eles logo imaginam e pensam que Paulo estava falando sobre coisas da terra, sobre coisas carnais, sobre o nosso dia a dia. Então, os filhos de Deus, eles não foram acostumados com as coisas espirituais. E a palavra diz, os espirituais discernem bem todas as coisas. Nós somos a nova criatura do Senhor. A nova criatura, abençoados, ela é uma nova criatura sem pecado, visto que daqui para frente nós não somos mais conhecidos segundo a nossa carne, como diz o verso 16. Então, se não somos conhecidos segundo a nossa carne, somos conhecidos como os filhos de Deus, espíritos de Deus, Deus é Pai do Espírito, logo a palavra de Deus é uma palavra espiritual. E nós não podemos pensar que a palavra espiritual, ela é carnal. Entende, abençoado? Então, a palavra espiritual, os espíritos discernem bem todas as coisas. Então, quando um filho de Deus, ele bota os olhos dele no verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Maria, mas o que é que se fez novo? Logo os filhos de Deus vão olhar isto na letra, eles vão pensar, eu me separei e aí o Senhor me deu uma esposa nova, a minha empresa estava quebrada e o Senhor fez tudo novo, a minha empresa hoje, né, dá lucro. Então, as pessoas vão começar a pensar, os filhos de Deus vão começar a pensar coisas da terra. Talvez você não tivesse se separado da sua esposa. Se você tivesse sobre a cobertura angelical de um ministro de Cristo, talvez se você estivesse com a palavra de Jesus Cristo, você não estivesse se separado. Hoje está vivendo algo novo? Glória a Deus pela sua vida. Eu profetizo que você seja feliz e tenha alegria, não é? Com um novo mover na sua vida. Alô, abençoado, eu profetizo na sua vida que você seja feliz, alegre, tenha gozo e paz no Espírito Santo. E que você seja feliz com a graça e o apostolado. Repito, talvez se você estivesse debaixo de uma cobertura angelical, não tinha se separado. Então, é necessário que os filhos de Deus discernem bem todas as coisas. Então, isto, abençoado, que vocês vão ouvir, é a graça de Deus. O ministério excelente. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vamos ativar a nossa mente
espiritual, não é? Mais uma vez, porque somos filhos de Deus e a palavra de Deus, ela é espiritual. E nós temos que discernir a palavra espiritual que vem do reino de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Maria, o que é que se fez novo? A gente vai saber, abençoados. Então, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que nós temos um entendimento espiritual segundo a sua palavra, porque Deus é Pai dos Espíritos. Nós somos um com o Senhor, assim está escrito. Então, Pai, dê o discernimento espiritual para os filhos de Deus. Discernimento espiritual não é discernimento carnal, não é para as coisas da terra. Estamos voltados para o teu reino, estamos ouvindo a palavra do Senhor. Palavra essa que é viva, poderosa e eficaz, e ela não volta vazia. Dê discernimento e sabedoria, coisa que eu não posso fazer, mas o Senhor é um Deus poderoso, cheio de misericórdia, cheio de bondade, para dar o entendimento aos filhos de Deus, segundo a sua vontade, Pai. Dê o seu entendimento e a sua sabedoria para nós que vamos ouvir esta ministração, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Esta é a minha oração. Graças eu te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. Graças eu te dou, Pai, por esta palavra. Graças eu te dou pelo discernimento espiritual que o Senhor me deu. E assim eu rogo a ti que o Senhor seja o nosso intercessor nesta ministração. Apenas o Senhor e mais ninguém. Obrigada, Pai. Honras e glórias eu dou a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, abençoados. Então, o que é, não é? Tudo se fez novo. Então, mente ativada, abençoados. É preciso romper. Maria, mas romper o quê? É preciso romper com algumas coisas. Vamos lá, abençoados. Vamos lá em Mateus 27:51. Livro histórico de Mateus. Mateus 27:51. Vamos ver o que é que o Espírito Santo vai falar conosco nesse apostolado. Mateus 27. Mateus 27, verso 51, eu já li, né? Esse capítulo todo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler. Amém, abençoado? A gente só extrai aquilo que o Espírito Santo fala conosco, tá bom? Então, Mateus 27, para não ficar muito longo, não é? Assim nós aprendemos, né? Com um ministério mais excelente que ouvimos e assim também nós trazemos para vocês. Mateus 27, verso 51. Mateus escreveu, então registrou nesses livros históricos e a gente vai ler aqui que é que Mateus escreveu. Mateus 27, verso 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Então, aqui está falando sobre a crucificação de Jesus Cristo, não é? Então, no instante em que ele entregou o seu espírito, nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremendo a terra, e partiram-se as rochas. Houve um mover de Deus nesse instante, abençoados. O véu se rasgou e tremeu as rochas. Houve um mover de Deus quando Cristo morreu e ressuscitou. Houve um mover de Deus naquele instante. Então, Maria, e qual é o mover de Deus? Nós vamos saber, abençoados. Amém? Então, é preciso romper com o sistema religioso. É preciso romper com o velho. É romper com a velha aliança. É preciso romper. Não é preciso romper, abençoado, com os amigos, com a mulher que você não está gostando mais, ou com um amigo que você não está mais. Não é preciso romper com as pessoas.
Não é disso que a palavra diz, certo? Rompeu? Rompeu. Então, abençoados, quando eu ouvi uma entrevista do Júnior, né, aquele menino bonito que faz parte com a Sandy, então ele disse uma frase que me atentou, ele disse, não é? Foi preciso romper, foi preciso ele romper, se separar da irmã, para que houvesse um mover na vida dele. E ele prosseguiu. E ele foi um vencedor, pela entrevista que eu vi. E aí, a gente tem que discernir essas coisas na nossa vida, abençoado. Então, virando para o espiritual. É preciso romper o velho. O véu se rasgou. E hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós temos acesso ao Pai, não é? Em uma nova aliança, nós temos acesso ao Pai para a gente orar, para a gente falar com Ele, para a gente receber uma resposta, não é? Em Hebreus 10, 19 e 20, olha lá, abençoados, Hebreus 10, versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos ousadia para entrar no Santo no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Agora a aliança é outra. O véu se rasgou naquele dia. Houve um mover de Deus em favor nosso, abençoado. Para que, Maria, o véu se rompeu? Para que nós, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Então o véu rasgou e hoje nós entramos na presença de Deus sem véu, não é? Olha lá, pelo corpo de Cristo. Ele nos consagrou, Ele nos fez povo seu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos santificou. Esta é a palavra. Este é o novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19 e 20. Amém, abençoados? Vamos lá vamos caminhar aqui um pouquinho para a Bíblia, não é? Vamos ali também para o livro de Mateus. Mateus, Velha Aliança, Velho Testamento, Hebreus 9 fala sobre isso. Enquanto o testador está vivo, não podemos usufruir, né, do testamento. Após a morte do testador, então aí é que nós podemos desfrutar do testamento. Então, Mateus 1, verso 18, Jesus estava nascendo, logo não é testamento novo para a igreja de Cristo. Mateus 9, livro histórico, Velha Aliança, não é testamento novo. Há um engano e uma mentira nas igrejas. Tem aí Graça sobre Graça Macedo. Acesse aí, tá bom? Vocês dão uma olhada aí. Mateus 9, verso 17. Mateus 9, verso 17. Vou ler acima também o verso 16. Aqui foi Jesus segundo a sua carne. Não o vemos mais assim para imitá-lo em termos de obras mortas, que não tem mais valor diante de Deus. Amém, abençoados? Aqui é um livro histórico, foi ele quem falou. Vamos lá. Mateus 9, verso 16. É preciso entender, abençoados, depois que a gente recebe a graça e o apostolado, e ficamos debaixo da graça e do apostolado, aprendemos a discernir bem todas as coisas. Sabemos entrar em livros da lei sem entrar na lei. Amém?
Aprendemos a entrar em Velho Testamento, mas não para realizar obras mortas que diante de Deus não tem mais valor. Mateus 9, verso 16 e 17, Jesus falou segundo a sua carne. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior rasgo. Olha que palavra abençoada. Se você prestar atenção no que é que Jesus estava dizendo, você vai entender o que é romper com o sistema religioso e com a nova e vir para a nova aliança, que é Cristo ressuscitado. Somos de outro, Romanos 7,4. Mateus 9, verso 16. Ninguém põe remendo em pano novo em roupa velha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior rasgo. Não se pode hoje ministrar velha aliança, porque está fazendo um rasgo na igreja de Cristo. O véu se rasgou para que você receba a graça e o apostolado do ministério de Cristo ressuscitado. Romanos 7,4. Pois somos deste. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se estragam. Estragaram a igreja de Cristo quando colocaram Velho Testamento e leram Velho Testamento para a igreja. Põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos parar aqui. Mas põe-se vinho novo e ambos se conservam. Olha que palavra. Então, o vinho novo abençoado põe no odre, não é? Mas põe-se vinho novo em odres novos. Sabe quem são os odres novos? Sabe quem é a nova criatura? Sabe o que se fez novo, abençoado? A nova criatura, os odres novos. O véu se rasgou e nós somos odres novos, com vinhos novos. Então é disso que nós precisamos nos alimentar. As coisas velhas se passaram e as coisas novas se fez. Quando o véu se rasgou, era isso que Paulo estava tentando passar para a igreja e é isso também que nós tentamos passar para vocês. Que vocês recebam a graça abençoada e o apostolado. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Que palavra, hein, abençoado? Isto é uma palavra para um odre novo, não é? E o vinho vai ser derramado neste odre novo. Vamos lá agora para Romanos. Vamos em 2 Coríntios 3,15. Vamos para 2 Coríntios 3,15. 2 Coríntios 3, versículo 15. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até hoje, quando é lido a velha aliança, livros da lei, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros da lei, são livros históricos, não tem a graça de Deus, já falamos isso aqui, não é? Então, 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, versículo 15.
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Enfim, abençoados, o véu se rasgou e hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Hoje nós somos livres, não precisamos de véu, o véu não está posto sobre o nosso rosto. Nós não somos de Moisés, nós somos de outro, não é? Então, enquanto lerem a antiga aliança, os filhos de Deus, os odres novos não se conservam. É preciso se conservar na presença de Deus, não é? Fomos lavados com a palavra do Senhor. É preciso se conservar puro e irrepreensível diante de Deus, assim como o Senhor nos fez, pois somos feituras de Deus abençoados. Precisamos nos conservar, não é? Recebendo, como Maria, recebendo a graça, recebendo o apostolado. Somos escolhidos de Deus, amém? Assim como Paulo foi um enviado de Deus, um escolhido de Deus, está lá em Atos 10, não é? Nós também somos escolhidos de Deus, abençoados, amém? Então Paulo nos trouxe a graça, né? Paulo, escolhido para ministrar aos gentios. Gentios somos nós. E a gente vai agora para Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o propósito de Deus, nós somos chamados para a nova aliança, que está com o ministro, o mestre dos gentios, apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar, abençoado. Talvez se tivesse debaixo do apostolado não teria se separado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus, não é? 29. Pois os que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. A nova criatura não tem pecado. Cristo nos justificou de todos os pecados, cravou na cruz. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então, isto é vinho novo em odre novo. Isto é nova aliança. Então, as coisas velhas se passaram e coisas novas se fizeram, não é, abençoados? As coisas velhas se passaram e as coisas novas se fizeram. Enquanto não ler a nova aliança, que são as cartas de Paulo, então está posto o véu nos filhos de Deus. Hebreus 19 e 20 diz que nós temos acesso ao Pai, ou seja, as coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos lá, vamos terminar agora em Atos. Uma palavra profética será dita em 2024 para nós. Para 2024 há uma palavra profética vindo do Ministério Graça e Apostolado. Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, não é? O escolhido, o apóstolo, escolhido para os gentios, já recebeu
do Espírito Santo, uma palavra profética. Uma palavra que tem que se cumprir em nossa vida. Não é abençoados, porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir em nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que sair das escrituras, da Bíblia, do papel e vir para a nossa vida. Senão, nada acontece. Houve um mover, o véu se rasgou. Houve um mover de Deus na nossa vida. Então, é preciso que vivamos a graça de Deus. Amém? Atos 9, verso 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Até aqui nós vamos ler. Vou fazer agora uma leitura em seguida, não é? Com todos esses versos e a gente vai terminar. Atos 9, verso 10. Havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor: tem uma visão, Ananias. Atos 9, verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor a quem? Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita. Levanta-te e vai a uma rua chamada Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ananias, vai até lá. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Vai lá, Ananias, ele está orando por ti. Lá tem um homem orando. Vai lá na rua Oratório. Tem uma palavra profética domingo para você, abençoado. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Paulo estava cego, não é? Caiu do cavalo. Ali o Cristo ressuscitado pegou ele, assim como pegou nós também, nessa nova aliança. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, abençoado. Tudo se fez novo na vida de Paulo, como assim também vai fazer em nossa vida. Tudo se faz novo em nossa vida quando nós recebemos a graça e o apostolado. Deixamos de ser cego, as escamas caem do nosso olho. Mas é preciso romper com o sistema religioso. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quantos males hoje estão fazendo aos santos de Deus, ministrando velha aliança. E aqui tem autorização. Dos chefes dos sacerdotes para prender e todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, Ananias. Este é para mim um vaso escolhido. Declaro você ser um vaso escolhido, assim como Paulo foi. Assim como eu li a vocês em Romanos 9. Predestinado, chamado, escolhido por Deus. Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, termino aqui abençoado este apostolado. Disse-lhe, porém, verso 15, Atos 9, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai até o ministério abençoado, domingo. Primeiro culto. Primeiro não, né? Já é o segundo domingo do mês de janeiro de 2024. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Então, Paulo era um vaso escolhido do Senhor para levar a graça e o apostolado até os gentios. Vamos voltar lá, abençoado, para 2 Coríntios. 2 Coríntios.
2 Coríntios, vamos lá. Vamos terminar aqui essa leitura, segundo que é muito proveitosa para o odre novo. Este vinho novo. Romanos, não, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Coríntios é depois de Romanos. Coríntios. 2 Coríntios 5. Segundo Coríntios 5, não é? Então, abençoados, vamos ler mais alguns versos que o apóstolo, o escolhido, o enviado de Deus, vai ler para os odres novos. E assim vão ficar conservados para sempre esse vinho. 2 Coríntios 5, verso 16. Assim que por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, ou seja, conhecemos como Cristo ressuscitado, não é? Assim como Paulo também discerniu bem a voz do Espírito Santo, a voz, né, de Jesus, que já era, que pegou ele no caminho de Damasco, foi Cristo ressuscitado, amém? E tudo isso provém de Deus. Olá, portanto, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, nós estamos em Cristo, porque nós nascemos debaixo de uma nova aliança, Cristo já havia rasgado o véu, não é? Então, tudo se fez novo, já nascemos debaixo da graça de Deus e tudo se fez novo. Por isso somos as novas criaturas. O vinho de Deus derramou sobre nós. O sangue, não é, abençoado? De Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, só por isso estamos em Cristo. Os filhos de Deus já nascem debaixo de uma nova aliança. Desde lá, desde que o véu se rasgou. Ali houve o mover de Deus na nossa vida, abençoados. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. Não vem da campanha, nem do jejum, nem do batismo, nem vem de Deus. Ele quis que fosse assim. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. O odre novo não tem pecado. A remissão